O ano de 2012 está chegando ao fim. Como de costume, o movimento pentecostal sempre antecipa o que será estudado nas lições bíblicas produzidas pela CPAD. Para o primeiro trimestre de 2013, as lições falam sobre os profetas Elias e Eliseu. Os comentários são do teólogo e pastor José Gonçalves, com quem eu converso agora. Pastor, a lição 1 fala sobre a apostasia no reino de Israel. Exatamente. Essa lição, essa primeira, é que ela vai dar todo o enredo da história do Reino do Norte. Acabe, nesse período, estava governando, cerca de 874 a 853, e casou com a rainha fenícia, Jezabel. Ela procura implantar como cultura a adoração a Baal. E era uma apostasia que a gente chama institucional, financiada pelo Estado. Então, as consequências foram terríveis. Então, nesse contexto que Deus levanta Elias. Surge como se fosse do nada, capítulo 17 de Reis, diz, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, vai confrontar o rei anunciando uma seca, uma estiagem. E aí nós vamos para a segunda lição, que é Elias, o tisbita. Isso. Essa lição sobre Elias é para a gente conhecer mais esse personagem enigmático, que é admirado, tanto nos dias bíblicos como no período do Novo Testamento. A gente vê Elias sendo citado e na própria história da igreja. Então, essa revista ela vai destacar quem foi este homem, essa lição, aliás. Que coisa, hein? Então, isso é interessante. Elias, ele surge aí como um personagem que Deus coloca para trazer uma visão correta sobre Deus, né? A lição 3, ela já trata da seca, né? A longa seca sobre Israel. Exatamente. Porque a lição sobre a seca, só uma lição sobre a seca, exatamente para a gente ver a profundidade do julgamento de Deus. Que a seca entra para mostrar quem é o Deus verdadeiro, que controla a natureza. Sim. Essa lição é muito interessante, porque ela vai trazer à tona os atributos de Deus, que ele é onipotente, ele realmente é senhor da história, que não era Baal que controlava a natureza, coisa nenhuma. E aí na lição 4 vem Elias e os profetas de Baal. Esse é o capítulo 18, do episódio do Carmelo. Os profetas de Baal eram pagos, alugados, profeta de aluguel. E a rainha, o que ela queria ouvir, eles diziam. Então, eram populares. Então, Elias vai confrontar esses profetas falsos. Tem muita coisa para a gente aprender, a escola dominical é muito importante. A lição 5 fala, um homem de Deus em depressão. Essa é uma questão interessante, porque a gente tem uma imagem de um homem de Deus como um super-herói. Exatamente. Essa é a verdade, a pessoa que não é humano. E Tiago vai dizer uma coisa interessante sobre Elias. Elias era homem semelhante a nós. Olha. 5,17. O que ele quer dizer? Elias era um homem de Deus? Era, não tem como negar. Era um gigante espiritual, era, mas era homem. Era homem. Como homem, ele teve decepção. E a grande decepção de Elias, que a gente vê, que quando Jezabel quer matá-lo, que ele foge lá para o Monte Sinai, ou Monte Horebe, é exatamente quando ele não vê a reação que ele esperava. O problema não é a depressão, mas como trata dela, como se recupera, como é que Deus mostra o processo de recuperar essa pessoa. A Bíblia é incrível, olha. Aí na lição 6 nós vamos ver a viúva de Sarepta. A mulher que deu suporte a Elias. Então o que acontece? Quando a gente prioriza Deus, essa mulher ela foi atenta. Foi. Né? Ela não questionou o profeta, ela não racionalizou a coisa, ela obedeceu. E quando se obedece, o milagre acontece. É verdade. Então, houve a multiplicação, houve a provisão, e ele ficou lá, segundo alguns historiadores, no mínimo aí 2 anos, mas até o fenômeno passar. Então, a gente vê como é que Deus trabalhou na casa dessa mulher, e é uma lição interessante para nós. A vinha de Nabote, na lição 7. Esse é um caso que a gente lê e uma injustiça muito grande. Né? Tudo ocasionado pela cobiça. A gente aprende com essa lição a questão
não desejar o ilícito. Só aquilo que Deus deu. Na lição 8, nós vemos o legado de Elias. Elias vai deixar essa história de coragem, né, de superação, que a fidelidade a Deus ela tem recompensa. Ele vai deixar uma história, um legado interessantíssimo. Muito bom. Vamos para a lição 9. Elias no Monte da Transfiguração. Mateus, que escreve para judeus, ele tem um alvo em mente quando ele coloca o relato da Transfiguração. Havia profecias que o Messias viria depois que Elias aparecesse. Então os judeus estavam cobrando, cadê? O Messias de vocês é o Messias mesmo, mas cadê o Elias? Aí ele vai mostrar que João Batista era esse tipo de Elias, né? E que tudo aquilo que estava nos profetas, que o Messias seria rejeitado, que o Messias não seria compreendido, fazia parte disso. E que a lei e os profetas, que tipifica também essa visão aí, Moisés, a lei, e Elias, os profetas, mostrava que o centro de tudo da história bíblica, do plano da salvação, era o Messias. Na lição 10, nós vemos aqui, há um milagre em sua casa. Qual é o teor dessa lição? A gente vai ver que há um milagre em sua casa, parte desse princípio. Deus quer fazer milagre? Quer. Mas parte da sua casa, parte da sua família. Que hoje o pentecostalismo desvirtuou, porque ele é um pentecostalismo para se mostrar. Né? Não é de porta fechada. Não se pode... Vem que aqui vai ter um milagre. E um dia desse passava um carro lá na minha rua, anunciando milagre. Eu disse, meu Deus, ele está pensando que o Espírito Santo está dentro de uma gaiola. E que verdade. vai dizer, tem gente aí para você curar. Você é obrigado a curar. Não é dessa forma, né? Então a revista trabalha essa questão aí. Muito bom. Os milagres de Eliseu, na lição 11. Os milagres de Eliseu. E a gente até divide esses milagres por uma questão didática. Não está assim na Bíblia. A gente dividiu em 4 grupos, que a gente chama de milagres de provisão. Também, que eu coloco aqui, milagre de restituição. E a gente colocou também o milagre de restauração, de julgamento. E aí na lição 13 vem a morte de Eliseu. A morte de Eliseu, a gente colocou esse comentário bem interessante, porque até na morte Eliseu operou milagres. É um milagre póstumo, né? Que é quando vão enterrar aquele homem que toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Há uma lição espiritual, porque havia uma promessa para Joás, que Eliseu tinha dito. E Eliseu morre antes da promessa se cumprir. Então Deus está dizendo para ele ali naquele milagre que é Senhor da história. Exatamente. Que nada vai ficar pendente, ele vai cumprir a si mesmo. Né? E que também é uma honra ao nome de Eliseu. Elias sobe no redemoinho lá, quando os cavalos de fogo, carruagem de fogo separa eles, e Eliseu deixa esse milagre aí, Deus operando. Na verdade não era Eliseu, mas é o Senhor de Eliseu, Deus da história. É o Senhor se mostrando, né? Que não é o homem, é o Senhor que opera. Ele que faz E que, como diz a W. Tozer, nada de Deus morre quando morre o homem de Deus. É isso mesmo. Tá tão interessante, né? É difícil terminar uma entrevista assim, porque é muita coisa boa e a Bíblia é assim mesmo. Ela é atual. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe. Eu que tenho que agradecer. E as portas do Movimento Pentecostal estão sempre abertas por nós. Eu estou à disposição.